a igreja e a pátria celestial. Nosso versículo inicial se encontra em Filipenses 3, versículo 20. Vamos ler. Mas a nossa cidade está nos céus, glória a Deus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo. Igreja preciosa do Senhor, povo abençoado, eleitos de Deus, igreja perfeita, sem ruga, sem mácula, santos e irrepreensíveis. Glória a Deus por isso. Meus amados, hoje nós queremos reafirmar a nossa posição, a nossa visão em relação ao fato de nós já termos nascido. Poderia até ser mais um dos estudos dessa série, né? Nós temos uma sequência de estudos. Já nascemos novas criaturas, já nascemos imortais, já nascemos, enfim, tem vários temas aí. Temos até uma playlist em nosso canal no YouTube, inclusive, a playlist Já Nascemos. Esse estudo poderia ser mais um, só que nós já temos um estudo, Já Nascemos no Céu. Nós estamos reafirmando com esse estudo de hoje, né? Vamos reafirmar essa visão. Porque nós já estamos na pátria celestial. Entende? O céu é a nossa pátria. Quando nós lemos aqui em Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, né? Existem algumas versões que aparecem, a nossa pátria está nos céus. É a mesma coisa, tá? O sentido é o mesmo. A nossa pátria, a nossa cidade. E aí tem, como eu sempre digo, nesse versículo, existem duas informações aqui. Da nossa origem, porque nós somos celestiais, nós nascemos nesse mundo aqui na carne, no pó, né? Essa carne aqui é pó da terra, só que nós não somos o pó da terra, nós estamos, vamos dizer assim, né? Estar é diferente de ser. Nós somos, acima de tudo, celestiais, mas nós estamos passando um período aqui nesse mundo material, né? Pela permissão e pela vontade de Deus. Mas a nossa cidade, a nossa pátria é os céus, é onde nós nascemos espiritualmente. Tá? E também a segunda informação, já que são duas, né? A primeira é a nossa origem, a segunda é o nosso destino. Né? Ou seja, foi o destino daqueles que estavam fora da pátria, ou seja, aqueles que viveram antes da vinda de Cristo no ano 70. Ih, irmão Cristiano, como assim? Agora eu fiquei confuso. A vinda de Cristo no ano 70, então quer dizer que haverá uma terceira vinda? Ou seja, Jesus veio primeiro, se manifestou como homem, né? Depois, ele se manifestou na sua segunda vinda no ano 70. E agora vai haver uma outra vinda? Não, amado, não existem três vindas. A palavra de Deus fala de duas vindas. A primeira vinda se manifestando como homem, como judeu que nasceu do ventre de Maria. E a segunda vinda foi a parousia dele, quando ele trouxe o reino, trouxe o juízo sobre Israel, né? O juízo, o aspecto visível, como eu sempre digo, né? A vinda de Cristo, a segunda vinda, teve um aspecto visível e invisível. O aspecto invisível foi o aspecto espiritual, o que aconteceu em termos espirituais com a vinda do reino. Tá? E o aspecto visível foi a destruição de Jerusalém, foi o juízo que veio sobre Jerusalém através do Império Romano. Né? Houve esse juízo que havia sido profetizado sobre Israel, inclusive, e Jesus, como Messias e como juiz, trouxe esse juízo. Então, visivelmente, inclusive, há registros históricos, né, dessa queda do templo de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, né, da dispersão dos judeus, que muitos fugiram, etc. Enfim, há registros históricos, então, da vinda de Jesus. Irmão Cristiano, eu estou um pouco confuso. Então, quer dizer, não vai haver uma vida no futuro? Não, não vai. Tá? Não tem essa de, vamos construir um terceiro templo. Ainda que os israelitas atuais queiram construir, né? Porque muitos alegam isso. Irmão Cristiano, você fala aí que Jesus já veio, mas... E que as profecias, né, escatológicas diziam respeito àquele templo que foi destruído em 70. Bom, primeiro aquilo que eu digo, né, não sou eu que digo, é a palavra. O próprio Jesus disse que na vinda dele aquele templo seria destruído. Então não sou eu que digo. Né? Só que as pessoas criaram essa coisa. Mas os israelitas querem criar um terceiro templo e aí tudo vai se cumprir nesse terceiro templo. Não. Eles podem até estar querendo criar um templo.
Os israelitas podem criar quantos templos eles quiserem. Isso não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Daqui a 200 anos eles vão conseguir construir um templo de novo. Isso não tem nada a ver com a vinda de Jesus, amado. Se eles têm um desejo deles lá de construir um novo templo, esse é problema deles, né? Agora, a profecia sobre a vinda de Jesus e a destruição do templo foi no ano 70. Jesus disse em Mateus 24, né? Quando ele saía do templo, ele se aproximou, né, aqueles, né, que estavam ali se aproximaram dele, ele disse assim, vocês estão vendo essas construções? Jesus estava apontando justamente para o templo de Jerusalém, do qual ele havia saído naquele momento. E ele falou, vocês estão vendo todas essas construções aqui? Era o templo, né? Pois é, não ficará delas pedra sobre pedra. Ou seja, em outras palavras, ele vai ser destruído, essas construções serão destruídas na minha vinda. Gente, isso está muito claro em Mateus 24. Jesus não estava falando de um suposto, talvez, um terceiro templo. Pensa se isso tem lógica, né? Jesus está falando daquele templo. Qual é a lógica dele estar falando de um suposto terceiro templo? Né? 2000 anos depois. Pensa bem nisso. Amados, olha só, se vocês pararem para pensar, até pela lógica, não só pela revelação, pelo texto bíblico, que é muito claro, mas a própria lógica nos mostra que a escatologia bíblica já se cumpriu. Porque não faz sentido, mais uma vez eu digo, não faz sentido. Jesus está falando da sua segunda vinda, se referindo àquelas construções. Ele apontou, vocês estão vendo essas construções aqui? Então, ele não está falando de uma suposta construção 2000 anos depois. Ele está falando daquela que estava de pé ali naquela ocasião. Ele disse, na minha segunda vinda, essas construções serão destruídas. Entende? Então já se cumpriu. Não faz sentido imaginar um apocalipse no futuro, ou uma terceira vinda. A Bíblia não fala de terceira vinda. Alguns até levam em consideração, mesmo porque não tem como não levar, né? Então muitos levam em consideração o ano 70, mas dizem que no ano 70 foi um mini apocalipse. Não, tudo bem, o ano 70 aconteceu, está registrado, mas ali foi um mini apocalipse, foi uma amostra, entre aspas, do apocalipse, mas o apocalipse maior virá. Não, tudo bem, você pode até achar isso, mas onde está isso na Bíblia? Esse é o ponto. Nós temos que nos ater, amados, no texto bíblico. A nossa base é o texto bíblico. Não é o achismo. Estão dizendo, há rumores que haverá um terceiro templo em Jerusalém, Israel vai construir. E daí? Jesus estava falando daquele templo construído naquela época. Então, se você quiser entender isso, antes de você taxar de heresia, eu sempre falo isso aqui. Sempre que nós tratamos de algum assunto que tem a ver com a escatologia consumada, eu me sinto obrigado a falar isso aqui. Você quer entender que Jesus já voltou, a segunda vinda já se cumpriu, que há registros históricos e tudo mais? Quer entender isso? Assista a nossa série de estudos de escatologia consumada, tá? Na descrição do vídeo, quem está pela gravação, vocês vão encontrar o link da escatologia consumada. É uma playlist no YouTube com diversos estudos a respeito da escatologia consumada para você entender isso. O estudo de hoje ele faz parte desse raciocínio. Por quê? Porque nós estamos afirmando que nós já estamos na pátria celestial. Porque se Jesus já voltou, obviamente já estamos na pátria celestial. Porque a nossa cidade é o céu. Percebe? A nossa cidade é o céu. Paulo fala aqui, de onde também esperamos o Salvador. Veja, vamos encaixar as coisas dentro dos contextos corretos. Nós estamos depois da vinda. Aqui, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu essa carta, e todas as cartas, na verdade, né, todas as epístolas, ele escreveu antes do ano 70. A invasão do templo de Jerusalém e a sua destruição, assim como a invasão ali na cidade, né, de Jerusalém e a guerra contra os israelitas da parte do Império Romano, né, isso marcou, realmente, como eu disse, foi o aspecto visível da vinda de Cristo. Então marcou ali a vinda do reino de Deus e o juízo sobre Israel. Isso foi no ano 70, como os registros históricos nos confirmam, tá? Só que aqui, como eu disse, eles estavam antes. Então por isso Paulo disse, nós esperamos o Salvador. Não, nós hoje não esperamos mais. Ele já veio. A salvação já veio.
Percebe? O céu, o reino de Deus já veio de encontro à terra. Veja, nesse estudo que nós fizemos recentemente, já nascemos nos céus. Eu vou deixar esse estudo no link, na descrição do vídeo. Já nascemos no céu. Nesse estudo, nós nos aprofundamos nessa visão. Vocês se lembram daquela oração de Jesus, do chamado Pai Nosso? Um dos pontos ali da oração, Jesus disse: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não foi o que ele falou? Aquela oração do Pai Nosso foi uma oração profética. Tudo que Jesus ensinou a pedir ali já se consumou. Inclusive a vinda do reino. Não faz sentido hoje, por exemplo, como muitos fazem hoje, nós ficarmos orando o Pai Nosso. Vamos fazer aqui uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tudo isso já se cumpriu, né? O Senhor Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, então já foi santificado. Venha o teu reino. O reino já veio. Qual é a lógica de você orar hoje o Pai Nosso, pedindo a vinda do reino, se o reino já veio? Percebeu? Tudo já foi consumado. Então, aquela frase que Jesus disse, seja feita a sua vontade, de Deus, assim na terra como no céu, diz o quê? A união do céu e da terra. Ou seja, céus e terra são apenas uma realidade hoje em dia. Só que são âmbitos distintos, obviamente. A terra em que nós vivemos aqui materialmente é material mesmo, né? É algo físico, não é espiritual. Só que essa terra, para os filhos da salvação, aqueles que são salvos, sempre salvos, a terra e o céu são uma realidade só. Por isso que nós estamos na terra fisicamente, habitando em um corpo de pó ainda, mas espiritualmente nós já estamos nos céus. Inclusive, já nascemos aqui na terra, estando espiritualmente nos céus. Gente, isso é uma revelação, é uma coisa tremenda. Eu não vou me aprofundar nisso, como eu já disse, tem um estudo aí. Já nascemos no céu. Ou seja, quando nós nascemos fisicamente como seres humanos aqui na Terra, nós já nascemos estando nos céus espiritualmente. É uma visão tremenda. Por quê? Porque a pátria celestial, ela veio no ano 70. Jesus trouxe o reino de Deus. Porque a vinda de Jesus redundaria também na vinda do reino de Deus. Entende? É a mesma coisa. Por isso que a palavra sempre fala, quando fala da vinda de Jesus, fala do reino. Senhor, quando virá então o fim do mundo, a vinda do seu reino? Quando que o Senhor vai vir no seu reino? Jesus fala, né? Alguns dos que estão aqui me verão vindo no meu reino. Você vê, alguns que estavam ali com ele, né? Quer dizer, se o reino ainda vai vir, existe alguém então com mais de 2.000 anos de idade. É o que a gente sempre diz aqui. Porque se Jesus disse que alguns dos que estavam ali com ele há 2.000 anos atrás o veriam vindo em seu reino. E se esse reino, então, não veio ainda, como a maioria diz, né, que Jesus ainda vai voltar e que o reino ainda vai vir, então existe alguém com mais de 2.000 anos esperando para ver o reino. Percebe que isso não faz sentido? É o que eu falei agora há pouco, a própria lógica. Quando você lê o texto bíblico e você coloca a lógica em evidência nisso, você trabalha o texto até em cima da própria lógica, você vê que não faz sentido você colocar no futuro. Como que alguém vai ver a vinda de Jesus, que ele prometeu lá, né? Que alguns ali veriam, 2.000 anos depois? Então Jesus estaria mentindo. Mas não, amado, ele não mentiu. Se ele disse que alguns dos que estavam ali veriam ele vir no reino, é porque seria ainda naquela geração. Por isso que em Mateus 24, Jesus disse, não passará esta geração, aquela, né? Não a nossa, aquela. Não passará esta geração sem que todas estas coisas, incluindo a queda do templo, né? Que no contexto está sendo dito ali, aconteçam. Ou seja, tudo aconteceu, a segunda vinda de Cristo, a escatologia, portanto, bíblica, né? Se cumpriu ainda naquela geração, mas especificamente, como eu disse, no ano 70. Então, se nós já vivemos depois desse período, nós já vivemos na pátria celestial. Porque, vou repetir, céu e terra estão juntos para os filhos da salvação. Para quem é salvo, para quem já tem o seu espírito no paraíso. Nós estamos fisicamente na terra, mas espiritualmente já estamos lá no paraíso, porque o paraíso e terra para nós é uma coisa só.
Então já vivemos na pátria celestial. Já nascemos estando lá no céu, espiritualmente. Nesse estudo, então, nós nos aprofundamos, tá? Assista aí quem não assistiu. Então, eles estavam ali esperando, aqueles irmãos ali que viveram antes da vinda de Cristo, né? Os irmãos que viveram ali entre a ressurreição de Jesus e o ano 70, que foi o período da chamada igreja primitiva, né? Aqueles irmãos, sim, estavam esperando a salvação ainda vir, esperando, né, o juízo sobre Israel, esperando serem assentados em lugares celestiais. O Paulo até fala isso de maneira profética, inclusive, né? Efésios 2, versículo 6. Vejam só. Deus nos ressuscitou com Cristo. Foi a primeira ressurreição, ressurreição espiritual, né? E com Ele, com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando profeticamente. Por quê? Porque eles estavam antes da vinda do reino ainda. Eles estavam vivendo o reino milenar de Jesus, o reino do Messias, né? Do juiz que viria, né, com juízo sobre Jerusalém, sobre Israel. Então, nesse período da ressurreição de Jesus até a vinda dele no ano 70, foi o reino milenar, foi o milênio. Mas, meu cristiano, milênio não foram 1000 anos. Só que o milênio não foi literal. Em nossos estudos de escatologia consumada, nessa playlist que nós vamos deixar o link aí, tem um estudo específico nessa playlist sobre o milênio. Tá? Se você quiser se aprofundar e entender, esse estudo é muito específico e é muito claro. Então, da ressurreição de Jesus, quando Jesus foi para o paraíso, né, ele foi assunto aos céus, até a sua vinda, então a sua segunda vinda no ano 70, foi o cumprimento do reino milenar de Cristo. Tá? Só que não era o reino de Deus. Vocês entendem? O cumprimento do reino de Deus. Então, primeiro foi o reino messiânico, ou seja, foi o ministério messiânico de Jesus, da manifestação de Filho de Deus ainda, né? Porque precisava cumprir, né? Jesus precisava cumprir o seu chamado de Messias e de juiz. Entende? Então, nesse período da ressurreição até o ano 70, foi o reino milenar, o reino do Messias e do juiz. Jesus, que veio no ano 70 como juiz sobre Israel. Então, Paulo fala aqui, ó, ele nos ressuscitou, isso já havia acontecido, né? Na ressurreição de Jesus, houve uma ressurreição espiritual do povo de Deus, foi a primeira ressurreição, e com ele o Senhor nos fez assentar em lugares celestiais. Aqui, Paulo está falando, claro, de maneira profética, né? Ele está falando em esperança. Existe esse conceito, né? Quando Paulo fala, por exemplo, nós somos salvos, mas somos salvos em esperança. Por que Paulo falou isso? Porque eles estavam antes da salvação. A salvação se concretizou no ano 70. Né? A salvação da morte, né, se concretizou no ano 70. Só que aqui eles estavam antes. Então eles estavam em esperança. Então o Senhor nos fez assentar em lugares celestiais. Sim, em esperança. Porque eles foram assentados espiritualmente no céu, na pátria celestial, no ano 70. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer, como já dissemos no estudo sobre Já Nascemos no Céu, né, que nós já nascemos assentados em lugares celestiais. Então, quem viveu aquela transição, né, os irmãos que estavam vivos ali na ocasião da vinda de Cristo, eles foram assentados espiritualmente em lugares celestiais na vinda do Senhor, com a vinda do reino. Né? Como o Senhor trouxe o seu reino e fez do céu e da terra uma só realidade, então, obviamente, os filhos do Senhor foram assentados em lugares celestiais. Isso se cumpriu no ano 70. Nós que nascemos depois, já nascemos assentados. Isso é maravilhoso, né? Tudo já foi consumado. Aliás, eu me lembrei de um estudo agora, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, que é um estudo que fala sobre os benefícios de já termos nascido depois da vinda de Cristo. É um estudo, amados, muito interessante. Na verdade, esse estudo ele também está na playlist de escatologia consumada. Mas, de todo modo, eu vou deixar ele separado, o link separado dele na descrição do vídeo, na gravação, tá? Então, um desses benefícios é esse. O fato de nós já termos nascido na pátria, com tudo consumado. Tudo já foi consumado. Agora, amados, vejam bem. Existe uma questão, e eu trouxe esse estudo hoje até para explicar isso, porque muitos irmãos, com esse entendimento,
estão tendo muitas dúvidas, né? E nos perguntam muito, irmão Cristiano, se tudo já foi consumado, se nós já estamos na pátria celestial, então não existe mais igreja, por exemplo. A igreja acabou. Não existe mais a graça foi até o ano 70. As pessoas têm essa dúvida. Se Jesus voltou, então acabou tudo. Acabou a graça, acabou a igreja, acabou o próprio Jesus. Amados, eu recebo muitas dúvidas de pessoas perguntando isso. Irmão Cristiano, então a manifestação de Jesus acabou? Porque Jesus, ele veio no ano 70 para cumprir a sua obra, né? De Messias, para trazer o juízo, veio como juiz sobre Israel, né? Então a manifestação de Jesus acabou. Amado, vamos lá, vamos entender isso aí. Jesus consumou todas as coisas, correto. Isso não significa, no entanto, que tudo acabou. Pelo contrário. Inclusive, existem muitos irmãos que dizem assim, abençoado cristiano, se Jesus já voltou, então também a Bíblia não serve para nós. Nada na Bíblia, nem mesmo as epístolas de Paulo servem para nós. Bom, será que é isso mesmo? Será que não existe mais a manifestação de Jesus, então, já que ele já voltou e tudo já foi consumado? Tem lógica isso? A igreja acabou? Não somos mais a igreja? Bom, eu quero trazer uma interpretação aqui mais equilibrada. Acredito que esses pensamentos estão partindo de um radicalismo interpretativo, né? Então está havendo uma interpretação um pouco mais radical, só que radical no mau sentido da palavra, né? Mais na base até do achismo do que do texto bíblico. Eu procuro me pautar sempre no texto bíblico. O que o texto bíblico me diz, eu permaneço nele, né? Então quero trazer para os irmãos uma visão nossa sobre essa questão, né? Ou seja, Jesus já voltou, então tudo acabou? Bom, na minha visão não, e eu acredito que há motivos bíblicos para pensarmos assim. Então vamos começar com uma das maiores dúvidas, né, que os irmãos têm. Irmão Cristiano, se Jesus já voltou, já estamos na pátria celestial, tudo já foi consumado, a escatologia já foi consumada, então ainda existe a manifestação de Jesus? Porque a manifestação de Jesus foi justamente para que houvesse o juízo, né? Jesus foi o Messias que traria a salvação, não para o Israel da carne, isso é interessante, né? Mas para o Israel celestial. Interessante isso, né? Porque existiu o Israel da carne, né? Os descendentes de Abraão segundo a carne, mas claro, Jesus veio para salvar o Israel verdadeiro, de cima, que é a igreja, na verdade, que não tem relação com carne. Não importa se é circuncisão, se é incircuncisão. Entende? Mas, enfim, Jesus veio para isso. Então, se ele já cumpriu a sua obra, a manifestação de Jesus acabou? Bom, muitos pensam nisso baseados, por exemplo, neste versículo que vamos ler agora. 1 Coríntios 15, versículo 24. Então virá o fim, que já veio, né? Como dissemos, foi no ano 70. Quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Meus amados, quando Jesus voltou e ele trouxe o juízo sobre Jerusalém, sobre Israel, e aquele templo da religião judaica, da lei, do antigo pacto, né, fora destruído, ali se cumpriu isso aqui. Esse domínio, autoridade e poder que seria destruído é no sentido espiritual. É em relação àquele templo, é em relação à lei, porque a escatologia bíblica, amados, acima de tudo, ela foi uma escatologia pactual, dos pactos, né? O fim de um pacto para o início do outro. Vocês percebem? A escatologia bíblica é isso. As pessoas pensam que a escatologia bíblica ela vai ser no futuro e pensam que seria, né? Eles pensam que será, no caso, né? Uma escatologia cósmica, no sentido de uma transformação cósmica e física da Terra, etc. E não é isso que a palavra promete, né? Nós já estudamos isso nessa playlist mesmo de escatologia consumada, tem um estudo que fala sobre isso, né? Então muitos pensam que essa Terra atual será destruída e que será transformada cosmicamente. Não, a escatologia tinha a ver com a troca dos pactos, o antigo pacto e o estabelecimento do novo e eterno pacto. Tá? Então, esses domínios, autoridades e poder, né, que Paulo falou aqui, foram aniquilados com a queda do templo, com a queda do antigo pacto, a queda definitiva, né, do antigo pacto, da lei, enfim, daquela religião judaica ali. E aqui Paulo diz o seguinte, que o Senhor Jesus entregou o reino a Deus, o Pai. E as pessoas pensam, bom, se ele entregou o reino ao Pai,
Então ficou só o Pai e Jesus acabou. Jesus cumpriu sua missão, agora é só o Pai. Vamos lá, amados, vamos raciocinar em cima disso aqui. Primeiro ponto que a gente tem que observar é que não há separação de pessoas de Jesus e o Pai. É bom você entender isso, né? Existe uma visão, que é a visão, inclusive, majoritária no meio religioso, da chamada Trindade, né? A Trindade, ela diz que Deus ele é formado de 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra não fala disso, tá? Apesar de você ver Paulo, nós vermos, né, Paulo separando. O Senhor Jesus entregou o reino ao Pai. Né? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso, né? Você vê essa separação, mas veja, é uma separação de manifestações. Na Bíblia não há um apontamento para pessoas distintas. A pessoa de Jesus, a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo. Não. É o mesmo Deus que se manifesta e se manifestou de maneiras diferentes. Vocês estão percebendo isso? Então Jesus é o Pai. Esse é o mistério. O Paulo, inclusive, diz: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, né? Esse é o mistério. É um mistério, amado. Não dá para entender isso a fundo, porque se o próprio apóstolo Paulo, que teve a revelação da graça, né? Ele teve a revelação, inclusive, direta, da boca do justo no paraíso. Se ele mesmo diz que é um mistério, é porque a coisa realmente não tem explicação para a mente humana. É tremendo isso aí. Então a gente tenta entender com algumas pistas, né, que a Bíblia revela em relação a isso. Você tenta entender o máximo que é possível, só que nós entendemos apenas no limite do texto bíblico. Entende? Então as pessoas inventaram essa visão da Trindade, essa separação de pessoas, justamente por tentar entender o que não tem que ser entendido. Entende? Você recebe e pronto. É assim, ponto. Mas a Bíblia não fala, então, de pessoas. Então o Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. É um Deus só. Só que esse Deus, como ele é maravilhoso, poderoso, tremendo, esse Deus se manifestou de maneira diferente. Então, ele seguiu sendo o Pai, claro, mas ele se manifestou como Filho. Então, Paulo faz essa separação porque havia 2 manifestações que interagiam. Olha que mistério, meu irmão. Eram duas manifestações do mesmo personagem, o mesmo Deus. E essas 2 interações realmente interagiam. Você vê que Jesus, manifestado em carne, ele orava ao Pai. As pessoas não entendem isso, mas Cristiano França, se Jesus era o próprio Deus, como é que ele orava ao Pai? Porque eram manifestações diferentes, que interagiam entre si. É o mistério da piedade. Mas não é que Jesus é uma pessoa e o Pai era outra. Não, é o mesmo Deus manifestado de formas diferentes. E o Espírito Santo é mais uma das manifestações. Não é uma terceira pessoa. Não, é o mesmo Deus, só que manifestado de forma diferente. O Espírito Santo é Deus se estendendo até os seus filhos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque foi o próprio Deus que o encaminhou até nós. No caso, nós já nascemos, inclusive, com o Espírito Santo. Entende? Por quê? Porque o próprio Deus se estendeu até nós. Então, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, uma pessoa distinta. Não, ele é o mesmo Deus, só que manifestado diferente, de forma diferente, né? Dentro de nós. Então, Deus habita em nosso espírito por meio do Espírito Santo, que é Ele mesmo. Jesus se manifestou em carne como homem, como judeu, até por causa das promessas, né, que havia, que ele se manifestaria dentre os judeus, né, da linhagem de Davi, etc. Deus se manifestou em carne. É Deus, era Deus, o próprio Deus, só que ele se manifestou diferente. Então, durante a manifestação de Jesus, que veio para ser o Messias, para trazer juízo sobre Israel, cumprir as profecias, né? Havia as 2 manifestações do mesmo Deus. E essas 2 manifestações se interagiam. Vamos lá.
A manifestação de Jesus, portanto, se tornou a manifestação eterna. Então não é que a manifestação de Jesus acabou. Ah, se Jesus cumpriu a sua obra, então a manifestação acabou, agora ficou só Deus, só o Pai. Não existe isso. Jesus é o Pai. Mas como Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, vocês se lembram disso, que o apóstolo Paulo fala isso? O Senhor recebeu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus, então, é a manifestação eterna. É o Pai manifestado fisicamente, agora num corpo glorificado, tá? Não é mais Jesus de Nazaré. Não é mais o Filho de Maria. É Jesus Cristo glorificado. A gente já vai ler referências bíblicas sobre o que eu estou falando. Aguarda aí que a gente já vai ler a palavra. Então, quando diz que Jesus entregou o reino ao Pai, é uma força de expressão até. Mais uma vez eu vou dizer, até a vinda de Cristo, havia a manifestação de Deus como Messias, como seu Filho, e a manifestação do Pai. Só que essas manifestações são o mesmo Deus, só que manifestados de forma distinta. No ano 70, a manifestação de Messias acabou? Acabou. Mas não é que Jesus acabou. Jesus é que assumiu o trono, porque, na verdade, ele é Deus. Então você não pode afirmar que não existe mais Jesus. As pessoas têm essa dúvida. Se ele voltou, já cumpriu tudo, então agora é só o Pai. Não, mas Jesus é o Pai. Mas o nome Jesus é uma transliteração, né? O nome no idioma original, o nome original é Yeshua, né? Esse nome está acima de todo nome. Então é ele que prevalece. Então Jesus não acabou, Jesus é eterno. Então quando diz que ele entregou o reino ao Pai, significa que ele, Jesus, assumiu a sua posição de Deus. Vamos ver isso biblicamente? Então vamos lá. Jesus se manifestou, que era o próprio Deus, se manifestou no ventre de Maria como seu filho. Então o mesmo Deus, só que manifestado como ser humano, veio para ser o Messias, morreu, derramou o sangue de cordeiro, ressuscitou. Ali começou então a sua missão messiânica. Qual era a missão messiânica? Primeiro trazer a salvação para Israel, o verdadeiro, não o Israel da carne, mas o Israel de cima, Jerusalém de cima, tá? E também para ser o juiz, para trazer juízo sobre o Israel terreno. Essa era a missão messiânica. Então, enquanto essa missão não se cumpriu, ou seja, até o ano 70, era Jesus manifestado como Messias e o Pai. Duas manifestações que interagiam, mas é o mesmo Deus. No ano 70, essa missão, por assim dizer, de Messias acabou. Então, Jesus, Yeshua, assumiu o trono. Existe uma profecia, por exemplo, uma palavra profética nos Salmos, que diz assim: pede-me, em relação a Jesus, né? Pede-me e te darei as nações por herança. Que coisa linda, né? Quando Yeshua assumiu o trono definitivamente, ele recebeu as nações por herança. Percebe? E aí se cumpriu essa palavra profética. Então, amado, veja bem, Jesus não acabou, não deixou de ter Jesus. Não existe essa visão. Jesus assumiu a sua posição de Deus e continuou sendo Yeshua, só que agora glorificado na sua posição de Deus. Então ele entregou o reino ao Pai, significa o quê? A missão, o reino messiânico, o milênio havia acabado no ano 70. E a partir do ano 70, depois que Jesus estabeleceu o juízo, estabeleceu todas as coisas, aí sim, ele, Jesus, Yeshua, glorificado, assumiu a sua posição. Veja Jesus falando aqui, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Vocês percebem que não tem essa separação de pessoas, que não tem essa ideia de trindade, não existe trindade, não nesse sentido que o sistema religioso dá, de pessoas diferentes. Eu e o Pai somos um. É o mesmo Deus manifestado de formas diferentes, e essas manifestações, milagrosamente, inexplicavelmente, interagiam. Tá? Então, havia uma separação sem haver separação. Por isso, vou repetir, por isso Paulo disse, grande é o mistério da piedade. O fato de Deus ter se manifestado em carne é um grande mistério, porque o mesmo Deus
mas manifestado de forma diferente, porém essas manifestações interagiam. Isso é tremendo. Mas Jesus deixou claro, eu e o Pai somos um. Então, no ano 70, isso se cumpriu definitivamente. Até o ano 70, havia a separação de manifestações, não de pessoas. E no ano 70, Yeshua assumiu o seu trono. Percebe? Então, Jesus Cristo ressuscitado e agora, claro, glorificado no paraíso, é Deus sobre todos. Esse Jesus que se manifestou primeiro no ventre de Maria, morreu e ressuscitou e agora é Deus sobre todos, ele foi o Criador de todas as coisas. Olha que revelação tremenda aqui em Colossenses. Colossenses 1, do 15 ao 19. Ele, Jesus, veja só, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem de Deus, quando você, eu, quando nós estivermos no paraíso, habitando um corpo de glória, nós veremos a Deus. Só que você vai ver quem? Jesus Cristo glorificado, ressuscitado. Por isso que Paulo disse, Jesus é a imagem de Deus, porque uma vez que Deus se manifestou em uma imagem humana, esse Deus morreu e ressuscitou, e foi glorificado, então ele tem um corpo de glória, inclusive a promessa é essa, né? A palavra diz que a promessa é que nós teremos um corpo semelhante ao dele, um corpo de glória. Então esse corpo tem uma imagem. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Olha só, todas as coisas foram criadas por ele. Ele quem? Ele, Jesus. Mas, cristiano, Jesus não nasceu do ventre de Maria? Pois é, mas ele era o próprio Deus. Então, ele, Jesus, foi o Criador de todas as coisas. Tá? Tudo foi criado por Jesus. Vou repetir. A manifestação de Jesus, Yeshua, que recebeu um nome acima de todo nome, essa é a manifestação eterna de Deus. O Pai e Jesus são um só. Perceberam? A manifestação, então, de Jesus, que até o ano 70 ainda estava na missão de Messias, de juiz sobre Jerusalém, sobre Israel, esse Jesus segue sendo Deus sobre todos. Ele é Deus sobre todos. Não acabou Jesus, não existe isso. Tudo foi criado, então, por Jesus e para ele. 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Amado, muitos irmãos, inclusive, a gente já vai falar disso aqui, também tem dito, né? Muitos irmãos entram em contato comigo, irmão, se Jesus já voltou, a igreja acabou então? Porque, veja, se tem um pensamento que Jesus acabou e agora é só o Pai, como se houvesse uma separação entre eles, né? E se então se Jesus acabou, e se ele, sendo o cabeça, acabou, a igreja também acabou. Será que a igreja acabou? Bom, assim como Jesus não acabou, entre aspas, né? Obviamente, Jesus é eterno e Yeshua é eterno, está no trono, né, do Pai, que ele é o Pai, ele é Deus sobre todos, e ele é o cabeça da igreja, assim como ele não acabou, a igreja também não. Mas nós já vamos chegar lá. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Porque da ressurreição ele foi o primeiro a ressuscitar, né? Para que em tudo tenha supremacia. 19. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. Mas, irmão Cristiano, aqui está havendo uma separação. O Paulo está dizendo que foi do agrado de Deus que em Jesus, quer dizer, parece uma separação? Foi o que eu acabei de falar. Uma separação de manifestações, não de pessoas. Essas manifestações interagiam. Quer entender isso? Eu não entendo. Por isso Paulo falou, grande é o mistério da piedade. Como pode o próprio Deus, que se manifestou como ser humano,
esse Deus interagir com ele mesmo. Não são pessoas diferentes, são manifestações diferentes. Então, olha só, foi do agrado então do Pai, o Espírito, o Criador, do qual Cristo é a imagem, percebeu? Foi do agrado então desse Espírito Criador que em Cristo habitasse toda a plenitude. Inclusive a plenitude da divindade. Então veja, amado, você não pode dizer que Jesus não existe mais e que agora é o Pai, é Deus. Não, Jesus é Deus. Porque nele é que habita a plenitude. Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente, o corpo de glória, no paraíso, toda a plenitude da divindade. Percebeu? Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Tremendo isso. Se toda a plenitude da divindade está em Jesus, significa que Jesus é Deus sobre todos. Yeshua é Deus sobre todos. Observe o que a palavra diz sobre o Filho, porque, mais uma vez, até o ano 70 era a manifestação de Messias, de Filho, né, que veio para ser juiz e para ser o Salvador. Mas observe aqui o que diz sobre o Filho, a sua posição real. Hebreus 1:8. Mas, a respeito do Filho, de Yeshua, Jesus transliterado, né, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Veja, o trono de Jesus é eterno. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Até o ano 70, da sua ressurreição ao ano 70, foi o reino milenar. Ou seja, era ainda a missão de Jesus como Messias e como juiz de Israel. Tá? A partir do ano 70, é o reino de Deus, ou seja, de Yeshua como Deus. Observe que Jesus é eterno, a sua manifestação como Yeshua é eterna. Romanos 9:5. Deles são os patriarcas. Quem são eles aqui? Os judeus, tá? Dos judeus são os patriarcas. E a partir dos judeus se traça a linhagem humana de Jesus, porque Jesus nasceu dentre os judeus. Cristo, né? Linhagem humana de Cristo. Cristo que é o quê? Deus acima de tudo. Bendito até o ano 70. É o que Paulo falou aqui? Não, bendito para sempre. Amém. Hebreus 7, versículos 23 e 24. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, os sacerdotes da lei, né, que serviam no templo, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, quem é este? Este é Cristo, Jesus Yeshua. Este, porque permanece eternamente, tem sacerdócio perpétuo. Qual é a característica de Yeshua? Permanece eternamente. Então não tem o conceito de que no ano 70 Yeshua acabou. Não, Yeshua é o nome que está acima de todo nome. Yeshua recebeu as nações por herança. Yeshua era o próprio Pai, só que em outra manifestação. Percebe? Ele é eterno, permanece eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo, Yeshua, olha só, é o mesmo ontem, hoje e até o ano 70. É isso que está escrito aí? Sim ou não? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, para mim, está muito claro, né? Como eu disse para vocês, eu me baseei no texto bíblico. Porque o que a Bíblia diz é o caminho no que a Bíblia diz. É simples assim. Agora, se Jesus é eterno e Yeshua é eterno, e ele é a cabeça da igreja, obviamente a igreja não acabou. Porque tem esse pensamento, né? No sistema religioso diz assim, quando Jesus voltar, né, porque na mente deles Jesus ainda vai voltar, quando ele voltar, ele vai retirar a igreja daqui.
Tem esse pensamento, né? Então muitos pensam isso. Se Jesus já voltou, então a igreja acabou. É evidente que não, né? Como a cabeça é eterna, você acabou de ler comigo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eternamente. Ele permanece eternamente. Bom, você acabou de ler comigo isso aí. Se ele, a cabeça, permanece, obviamente o corpo também. Então, no ano 70, a igreja não acabou. Não tem essa de que no futuro Jesus vai voltar e retirar a igreja. Não. Pelo contrário, amados. A igreja, que era a noiva e agora é a esposa do Senhor, percebe? Nós somos a igreja. Ela foi, na verdade, estabelecida no ano 70. Então você não pode ter o pensamento que a igreja acabou. Não existe isso aí. A igreja foi estabelecida. Porque ela se casou com Jesus. Então, antes do ano 70, a noiva. No ano 70, houve o casamento. O estabelecimento da noiva como esposa. E assim a igreja foi estabelecida na terra. Observem bem. O apóstolo Paulo falou algo interessante. Ele disse que eles estavam ali, antes do ano 70, e eles aguardavam a manifestação dos filhos de Deus. A revelação. É interessante, né? O Paulo fala, escrevendo aos Romanos, que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Por que Paulo fala isso? Porque apesar de, obviamente, já haver a igreja antes do ano 70, a igreja estava, entre aspas, observe, eu vou explicar isso, antes do véu. Ué, Cristiano, mas como eles estavam antes do véu se Jesus já havia morrido e ressuscitado? Calma. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele abriu o caminho da graça. A graça foi inaugurada na cruz e na sua consequente ressurreição. Só que havia esse período transitório da manifestação de Jesus, no caso da sua ressurreição, né, até a sua vinda. Foi o milênio, o reino milenar, o que nós chamamos de período transitório da lei para o estabelecimento da graça. Nesse período de transição, já havia igreja? Já. Só que eles estavam antes do véu, por quê? Porque o templo de Jerusalém estava de pé ainda. Então vocês observem bem, quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu do templo? O véu que separava o santo dos santos, né? Onde Deus se manifestava ali para receber os sacrifícios, etc. O que aconteceu com o véu, vocês se lembram? O véu se partiu. O véu se rasgou. Literalmente, isso aconteceu. O véu se rasgou. Ou seja, o caminho foi aberto. O caminho dos santos foi inaugurado. Só que, amados, enquanto aquele templo estava de pé, ainda havia a lei, né, ali sendo exercida, os sacrifícios sendo oferecidos, as lembranças de pecados, os dízimos e os animais mortos, todo aquele mover da lei continuou. Então, aquele templo tinha que ser destruído para que a lei tivesse o seu fim definitivo. Jesus acabou com o período da lei na cruz. Ele cumpriu tudo que a lei exigia, derramou o sangue dele de cordeiro. Mas a lei continuou existindo no templo. Então o véu se rasgou, ou seja, simbolizando que o caminho foi aberto, a graça foi inaugurada, mas eles estavam ainda antes do estabelecimento pleno da graça, porque eles estavam antes de atravessar o período de transição. Então, por isso que diz que a criação aguardava a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, o que é revelação? Revelação é retirada do véu. A palavra revelação significa retirar o véu. Então, eles já eram igreja, sim, eram salvos em esperança, tá? Já eram igreja, etc., mas eles estavam ainda antes do véu, simbolicamente, né? Porque eles estavam ainda antes da destruição do templo de Jerusalém. Então, quando houve a vinda de Cristo e o templo foi destruído, acabou a lei definitivamente. E aí houve a revelação. Revelação retirada do véu, né? Ou seja, o véu da lei, simbolicamente, foi retirado do caminho da igreja. Então, houve a revelação dos filhos de Deus. Houve o estabelecimento da igreja de fato. Observe isso. A igreja é a Jerusalém de cima. Jerusalém de cima. É a nova Jerusalém. Gálatas 4, 26. Mas
a Jerusalém que é de cima. Ou seja, não é a Jerusalém que nasceu na terra segundo a carne. Percebeu, né? A Jerusalém de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. O Paulo utiliza aqui essa expressão, que ele é mãe de todos nós, porque no contexto ele está usando as mães dos filhos de Abraão, né? A escrava e a esposa Sara, né? Então o Paulo faz um paralelo da lei com a graça, né? Colocando os filhos da escrava, ou seja, aqueles que estavam debaixo da lei, e os filhos da livre. Tá? Por isso que ele usa essa expressão, mãe de todos, por causa da metáfora que ele está usando ali. Mas o ponto aqui é o seguinte, a Jerusalém de cima é a igreja, e nós somos a Jerusalém de cima. Tá? Quando Paulo diz ela é mãe de todos nós, entre aspas, né? É porque nós somos a Jerusalém de cima. Nós somos livres. Percebe? Observe esse texto aqui de Hebreus. Hebreus 12, versículos 22 e 23. Mas vocês chegaram ao monte Sião. Aqui o apóstolo está falando para os hebreus, né? Para os irmãos que eram judeus, que tinham o costume de viver debaixo da lei. E em toda a carta aos hebreus existe esse paralelo da lei com a graça. Ou seja, a função da carta aos hebreus era fazer aqueles irmãos entenderem que eles não precisavam mais estar debaixo da lei, que eles já estavam na nova aliança. Então, por isso diz aqui, no contexto, inclusive, fala de Moisés, né? Moisés que sentiu um medo terrível no monte, né? Quando recebeu as tábuas da lei, aquela coisa toda, no contexto vem falando disso. Aí ele diz, não, vocês são diferentes de Moisés, porque vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial. Pegou? Vocês, hebreus, não estão mais em Moisés. Vocês já chegaram ao Monte Sião. Vocês já chegaram a Jerusalém celestial. Por quê? Porque, na verdade, eles eram também a Jerusalém celestial, né? Vocês chegaram à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Vocês chegaram à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Percebeu? Tudo isso aqui são sinônimos. Monte Sião, cidade de Deus, Jerusalém celestial, igreja, tudo a mesma coisa. Ou seja, a igreja é a Jerusalém celestial. E na vinda de Cristo, então, a igreja foi estabelecida. Por quê? Porque eles estavam antes do véu. Ou seja, o véu se rasgou, mas eles estavam antes, porque o templo estava de pé. O templo foi destruído, então a igreja foi estabelecida, ela foi liberta desse véu. Houve o que Paulo disse, né? A revelação dos filhos de Deus. A retirada do véu da vida dos filhos de Deus. Por isso, diz no Apocalipse, que a nova Jerusalém, que é a igreja, desceu do céu. Olha que tremendo. Apocalipse 21, versículos do 1 ao 3. Então vi um novo céu e uma nova terra. Amados, nós já vivemos em novos céus e nova terra. Ô, Cristiano, como assim, abençoado? Amados, assistam aos estudos de escatologia consumada. Nós temos um estudo específico sobre isso. Já vivemos em um novo céu e a nova terra. É o que eu falei agora há pouco, né? Muitos pensam que a escatologia bíblica, que supostamente acontecerá no futuro, será uma escatologia cósmica, uma transformação cósmica da terra. Não é isso. A escatologia dizia respeito a uma transformação pactual. Tá? Então, do ponto de vista do novo pacto, né, já vivemos nele. Então, já vivemos em um novo céu e uma nova terra, espiritualmente falando. Assistam aos estudos aí de escatologia consumada que vocês vão entender isso. Então, veja o que ele diz. Eu vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Olha que coisa tremenda, já havia passado. Ou seja, depois da vinda. Já estava estabelecido, então, um novo céu e nova terra. Que Jesus, na sua segunda vinda, trouxe, né? Se ele trouxe o reino, então ele renovou tudo, novo céu e nova terra. Agora veja o 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Quem é a nova Jerusalém? É a igreja. Então, já no novo céu e na nova terra, que se estabeleceu a partir do ano 70, então João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E no contexto, inclusive, do capítulo 21, João chama a igreja já de esposa. Ele fala noiva e esposa do Senhor. Então, o que João viu no novo céu e na nova terra? A nova Jerusalém descer do céu. Ou seja, a nova Jerusalém, que é a igreja, ser estabelecida no novo céu e na nova terra. Então, a nova Jerusalém, que ainda estava antes do véu, ali durante a igreja primitiva, ela passou pela revelação, ou seja, a retirada do véu. Então os filhos de Deus foram estabelecidos como filhos de fato, como esposa de Jesus. Percebeu, né? 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus. Eu pergunto para vocês, quem é o tabernáculo de Deus? A morada de Deus. Não é a igreja? Não foi o que Paulo disse? Vocês são o templo, vocês são a casa de Deus. Então, a casa de Deus, a habitação de Deus, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Veja, amados, no novo céu e na nova terra, a igreja, a esposa do Senhor, foi estabelecida, o casamento foi estabelecido. E uma vez que o céu e a terra são apenas uma realidade, para nós, filhos de Deus, né? Para nós que somos a noiva, não a esposa, né? Para nós que somos a esposa do Senhor, então nós entendemos que a nova Jerusalém, figurativamente, desceu do céu, ou seja, ela foi estabelecida entre nós, entre os homens. Então, amado, veja bem, a igreja não acabou, pelo contrário, a igreja foi estabelecida. Antes a igreja ainda estava impedida, entre aspas, né? Por causa do véu, por causa do templo, por causa da lei, do antigo pacto, né? Que ainda estava representado naquele templo. Então, por isso que a criação, como Paulo disse, aguardava ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação veio com a queda do templo, o estabelecimento, então, da igreja como tal. Por quê? Porque o período de transição acabou no ano 70. Então, a Nova Jerusalém desceu do céu. Muitos interpretam literalmente, né? Inclusive, aqui no capítulo 21, há toda uma especificação da igreja, né? O tamanho da cidade, como ela era, né? É uma cidade, né, cheia de ouro, etc., pedras preciosas. Gente, não é literal. As pessoas ficam esperando uma cidade literalmente descer do céu. Não é isso. Então, amados, nosso entendimento é esse. A Nova Jerusalém desceu do céu, foi estabelecida. A Nova Jerusalém não é uma cidade, então, literal, né? Não, é a igreja. Todas essas riquezas, características que João relata na sua visão, que viu descer do céu uma cidade. Ele fala até das metragens da cidade, dos muros, toda a riqueza. O que são essas riquezas? São as bênçãos espirituais, irmãos, com as quais nós já estamos abençoados, já nascemos abençoados com todas essas bênçãos. São as riquezas espirituais da igreja, da esposa do Senhor. Ora, se o Senhor, que é o marido, é riquíssimo, é claro que a sua esposa também é, mas espiritualmente falando. Então, na minha visão, para mim está muito claro, a igreja desceu do céu nesse sentido, ou seja, foi estabelecida. Houve a revelação dos filhos de Deus no novo céu e na nova terra. E aí, por fim, amados, eu não vou me aprofundar muito, até porque o horário já está avançado aqui para a gente, nós que estamos ao vivo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, alguns dizem a graça acabou. Olha só, eu vou deixar na descrição do vídeo, você que está pela gravação, tá? Vocês vão encontrar esse estudo que eu vou deixar aí sobre a eternidade da pregação da graça. Porque, veja bem, a graça não acabou. Alguns pensam assim, se Jesus já voltou, então acabou a graça. Né? A graça foi até o ano 70. E muitos irmãos nos escrevem com essa dúvida. Veja bem, amados, não. A graça não acabou nem como doutrina e nem como pacto. É evidente que do ponto de vista doutrinal,
há coisas na Bíblia e nos próprios escritos do apóstolo Paulo que não servem para nós. Nós temos que observar esses textos dentro do contexto temporal, né? Ou seja, nós estamos já no período da graça totalmente estabelecida. Então há coisas que não servem. Eu dei alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, quando Paulo fala, em esperança estamos salvos. Não serve para nós. Nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não. Eu não espero Jesus. Ele já veio. Nós já estamos no reino. Já estamos na pátria celestial. Já habitamos espiritualmente lá. Então, veja bem, nós temos que ficar para nós temos que fixar em nossa mente a essência da doutrina da graça. Você tem que saber diferenciar. Bom, isso aqui é só para a igreja primitiva. Isso aqui não serve para mim. Porque eu estou depois do ano 70. Então, nem tudo serve para nós. Concordo, nem tudo serve para nós. Mas a essência da graça serve. Mesmo porque, meus irmãos, nós estamos vivendo uma vida ainda material. Então, existe a luta da carne contra o espírito. Você não habita num corpo de carne? Sim. Você não tem o espírito, o seu homem interior, e que nele habita o Espírito Santo? Sim. Então, existe aquela luta que Paulo falou aos Gálatas. A luta da carne contra o espírito. Ora, se eu estou habitando num corpo de carne, é evidente que existe a luta da carne contra o espírito. E a doutrina da graça é justamente para nos auxiliar nessa luta. Mas veja, eu vou reter o que serve para mim. Então aquilo que tem a ver só com a igreja primitiva, que dizia respeito às visões escatológicas, as coisas que ainda iriam acontecer, isso não serve mais para mim e para nós. Mas a essência da graça serve. Então nós pregamos aqui a graça para vivermos esta essência da graça e para que possamos ter o auxílio da palavra revelada na luta contra a carne. Efésios 2, versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar, olha só, nas eras que hão de vir. Observe que Paulo está escrevendo antes do ano 70, antes da vinda de Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, nós estamos vivendo a última era antes de Jesus voltar, né? Eles sabiam que estavam vivendo a última era ali, os últimos tempos. Então Paulo faz uma profecia em relação às eras depois da vinda de Cristo. Nós somos uma dessas eras, ou estamos vivendo uma dessas eras. Então, nas eras que haveriam de vir, para mostrar, ou seja, para que essas eras conhecessem a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Percebeu que as eras que viriam tinham que ouvir de Cristo? Gente, por favor, gente, entendam isso. Não é porque Jesus voltou que a graça acabou. Ela não acabou nem como doutrina e nem como pacto. Nesse estudo que eu falei que vai ficar na descrição do vídeo aí, nós nos aprofundamos mais nessa visão aqui. Paulo falou, olha, as eras que hão de vir precisam e vão saber das riquezas da graça em Cristo. Você percebeu que Cristo é eterno? Não tem essa que Jesus acabou? Percebeu? Ou seja, há uma palavra na Bíblia dizendo que as eras depois da vinda de Cristo ouviriam sobre Cristo, sobre a sua bondade e a sua graça. Está escrito. Mas eu não vou me aprofundar, como eu disse, já tem um estudo claro sobre isso. Eu recomendo muito que vocês assistam. E também há um estudo sobre a graça enquanto pacto. É o pacto eterno da graça. Esse estudo também é maravilhoso. Você vai entender que a graça, a nova aliança, ela é nova para sempre. Ela é um pacto eterno, não acabou em 70. Pelo contrário, Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da aliança eterna. Sangue derramado na cruz, que estabeleceu uma aliança eterna. A graça é uma aliança eterna. A manifestação de Jesus
Não acabou. Jesus é Deus sobre todos. E Yeshua é o nome que está acima de todo nome. Por isso, Yeshua assumiu a sua posição de Deus. Mesmo porque ele já era Deus, mesmo manifestado em carne. Era uma manifestação humana, de filho de Deus, mas era o próprio Deus, o grande mistério da piedade. Yeshua segue sendo Yeshua, Cristo ressuscitado, para sempre, glorificado, Deus sobre todos. E ele é a cabeça da igreja, que é eterna, que foi estabelecida no novo céu e na nova terra. E a graça, ela serve ainda como doutrina. Claro que nós vivemos a essência da graça. Aquilo que serve para a igreja primitiva ficou na igreja primitiva, mas a essência da graça serve para nós, até para que nós lutemos contra a carne, e a graça também permanece como pacto. Você acabou de ler comigo. E eu quero encerrar com um versículo que eu acredito até que esse versículo final, ele resume tudo que eu falei. Efésios 3:21. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações. Pegou? Vou ler de novo. A ele, que é Deus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Observem bem. A glória seja na igreja para sempre. Não é isso que está escrito aí? Sim ou não? A ele seja a glória na igreja, para sempre. Então a igreja é eterna. Né? A glória seja em Cristo Jesus, para sempre. Então a manifestação em Yeshua é eterna. Em todas as gerações. Observe, não foi só naquela geração até o ano 70, não. Em todas. Inclusive nas eras, nas gerações que haviam de vir, como nós acabamos de ler. Percebeu? Esse versículo resume tudo. A glória seja dada a Deus na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, não só até o ano 70, mas por todas, para todo o sempre. Amém. Que maravilha, né? Glória a Deus por essa revelação. Então, amado, você que hoje tinha essas dúvidas, eu tenho certeza que elas caíram por terra. Porque, veja bem, são dúvidas pertinentes. Ora, se Jesus voltou, então tudo se encerrou. Né? A manifestação de Jesus acabou, a igreja acabou, não tem mais igreja, não tem mais graça, mais pacto, tudo já acabou. Não, amado. O fato de estarmos na pátria celestial não significa que as coisas acabaram neste sentido aqui, não. Só que nós vivemos um período totalmente diferente da igreja primitiva. Sim, algumas coisas que estão na Bíblia, escritas na Bíblia, realmente não servem para nós? Sim, é verdade. Você tem que aprender a entender o que serve e o que não serve. Mas a essência da doutrina serve. Na nossa luta contra a carne. E nós glorificamos a Deus como igreja, por todas as gerações. Então, não é só até o ano 70, em todas. As que vieram antes e as gerações que virão depois da nossa atual. Percebe? Por isso é importante a pregação eterna da graça. Assistam esses estudos que nós estamos deixando na descrição do vídeo, na gravação. Assistam para vocês entenderem bem. Então, mas eu louvo a Deus. Nós estamos na pátria celestial. E Jesus Cristo, que no caso é Yeshua, né, o nome original, né? É agora Deus sobre todos. Não só agora, a partir do ano 70. Porque ele assumiu o seu trono. Ele recebeu as nações por herança. Então ele é Deus sobre todos. Ele é a cabeça da igreja que é eterna. E ele estabeleceu um pacto que é eterno. Louvado seja o Senhor por isso. Graças a Deus.